Bem-vindo ao Desconforto Produtivo, novo cenário e novos assuntos. Hoje trouxe novamente meu amigo, Dr. Carlos Lambiase, para falar sobre o quê? Hoje que está agora em alta, todo mundo falando sobre esse bebê reborn. O que seria? O que está acontecendo com as pessoas? Vamos conversar e vamos tentar entender um pouco desse mundo que está acontecendo nesse momento. Bem-vindo, meu amigo Carlos, novamente. Depois de 24, 25 episódios, estamos aqui, eu e você aqui, né? É um prazer estar de volta com a evolução do cenário, né, do seu espaço, e vendo que a coisa realmente está caminhando para o futuro promissor. Não, é gostoso, é isso, né? Esse tempo que temos junto aqui, conversando, não deixa de ser que nem a gente tinha a nossa quinta-feira do café, né? Precisamos retornar isso aí. Culpa minha, eu sei que é culpa minha. Mas vamos tentar falar um pouquinho o que está acontecendo hoje em dia, né, Carlos, sobre isso aí. Isso aí está em alta agora. Nas últimas semanas, acho que até escalonou mais ainda, Sim. Aparecendo na televisão, pessoas querendo que os seus bebês de silicone, né, seja atendido em hospitais. O que está acontecendo, Carlos? O que viralizou agora na internet foi o advogado que recusou o processo de guarda compartilhada. Porque ele estava com muito trabalho com separação da Barbie e do Ken, né? E isso viralizou. Isso é um resultado, né, André, do pós-pandemia. Nós ficamos muito tempo reclusos e eu alertava que essa falta da interação social iria atingir patologicamente essa situação da nossa humanidade. Porque as pessoas estão se afastando umas das outras cada vez mais. E como diz Ashler Montagu, o homem é um ser social e ele necessita do contato social. E esses bebês reborns, eles estão limitando ainda mais o contato do homem com o próprio homem, né, André? Sim. E você acredita, Carlos, que realmente isso aí é pós-pandemia, já é uma coisa que não era divulgada antes, mas seria o quê? Mais psicológico da pessoa? É um burnout ou não, uma depressão? Porque assim, você associar isso ou uma perda, eu já vi casos, né, de pessoas que perdem, não aceitam a perda de um filho e sim, acaba, sei lá, ou vai para um cachorro, alguma coisa assim, mas não para uma boneca, né, alguma coisa assim. Então, a gente tem que voltar um pouco no tempo para lembrar que as bonecas, elas estão presentes na nossa cultura desde a nossa pré-história, né? A gente usa bonecas encontradas aí pela arqueologia com os egípcios, com os gregos, e ela foi usada mesmo como um objeto transicional e até mesmo com objetos trabalhando isso assim para cura. Mas ela ganhou um pouco mais de força logo após a Segunda Guerra Mundial, quando as crianças não tinham outras crianças para brincar e as mães começaram a confeccionar bonecas para dividir o tempo dos filhos. Isso foi crescendo, crescendo, e foi muito legal quando você me convidou, porque eu fui buscar a minha primeira imagem de boneca. E eu lembro que a minha avó tinha uma boneca dorminhoca. E ficava o tempo todo em cima da cama. E quando você mexia na boneca, ela chorava. E aí eu fui me inteirar desse movimento, dessa loucura que está acontecendo agora. E vi que hoje as pessoas estão usando mesmo a boneca como um objeto transicional. Elas estão trocando uma relação humana por uma relação com uma boneca realista, né? Sim, acho que até no passado a gente tinha, não sei se você vai se recordar, até veio agora na minha memória, tinha um bichinho virtual que a gente alimentava ele. Paul, aí, ó, cuidava dele, sim, me lembro. Dele. Mas era uma coisa... década de 90. Isso, mas aí você fala assim, era uma coisa de um brinquedo, sei lá, geralmente as meninas tinham, os homens estavam mais com o carrinho, essas coisas assim, mas não chegava a chegar a um patamar do jeito que está agora, de tipo, não, preciso uma fila de prioridade para passar com o meu bebê, essas coisas, né? Então agora isso já se tornou doença. Então, a gente pode usar uma boneca realista para tratar algumas patologias, alguns lutos. Nós usamos também a boneca
para trabalhar com crianças quando precisamos interagir com essa criança e a criança não verbaliza como um adulto. Então ela brinca com a boneca e nessa brincadeira nós decodificamos a realidade dela. Agora, hoje, essas bonecas reborn, que são os renascidos, né? Estão sendo usados por adultos, né? E não são só bonecas como bebês, mas bonecas também como crianças de 10, 11 anos, né? E volto a te dizer, nós estamos trocando a interação entre humanos para a interação com bonecas, porque a boneca ela não vai dizer um não para você, ela não vai te negar, então ela entrega 100% aquilo que você, teoricamente, está esperando, né? Sim. Ela é completamente passiva. E hoje o ser humano, uma das maiores dificuldades que ele tem na vida é aceitar o não, né? O desconforto de receber um não, da pessoa ter vida própria, né? Sim. E essas bonecas, elas, ao meu ver, estão mostrando que você quer alguém que te diga amém o tempo todo, né? Mas você não está fugindo da realidade daí, Carlos? Porque assim, ó, Sim. chegou um patamar que eu cheguei a ver alguns vídeos, né, tanto no TikTok ou no Instagram, de profissionais até da área da saúde, não mostra logicamente o rosto, tudo aí, que ele não vai aparecer, mas fazendo parto. Sim, abrindo até vem um saco plástico, sim, sim. Cortando, vem com líquido dentro, sai, chora. O homem Isso aí está se tornando insano, eu acho. O homem é um ser ritualístico, né, André? Nós temos rituais a tudo. Então, quando ele adquire um bebê reborn, ele procura ritualizar isso da maneira mais real possível, né? Como se houvesse mesmo um parto e essa criança fosse inserida ao nosso mundo, né? Com certeza isso traz algumas questões muito patológicas. Volto a dizer, esse afastamento que nós tivemos de 2 anos pelo Covid, ele hoje começa a produzir alguns frutos, né? E você enxerga que daí até os profissionais da área também estão se aproveitando, porque em vez de barrar e querer ajudar, porque é uma pessoa com problemas psicológicos. Sim, claro, com certeza. Você aceitando fazer um parto não é uma coisa... Você apoiar? É a normatização do diferente, né? A gente está trazendo para o nosso mundo, está tentando inserir essa diferença cada vez mais, fazer com que ela seja normal, né, André? E isso está ficando cada vez mais patológico, né? Você vê que parece que um deputado de Minas Gerais está entrando com uma lei para que as crianças reborns não sejam atendidas pelo SUS. Porque as mães chegam nos hospitais, nas UPAs, e querem que os seus filhos reborn sejam atendidos pelo médico. Então há uma banalização da vida humana, do que é ser humano, né, André? Uhum. E a psicologia fala o quê? O que estaria... Acho que é o cérebro, não sei, da pessoa. Isso aí já se tornou, Então, ao André, meu ponto de vista, logicamente que nem um pouco profissional, mas virou doença. Porque assim, então, ela tem que ser tratada... normalidade não existe. Uhum. Mas, assim, isso já sai um pouco da humanidade. Nós queremos dar vida a um ser inanimado. Nós queremos inserir como normal uma coisa que é anormal. E a sociedade está abrindo as portas para que essa anormalidade passe a ser comum, né? Passe a ser algo do nosso cotidiano, algo que não vamos interpretar como patológico. Mas, com certeza, é algo que você tem lá dentro de você que estava adormecido. E que agora você vê uma certa forma de colocar isso para fora. Alguma frustração, algum desejo reprimido, algo incompleto dentro das pessoas. E como tratar isso daí, Carlos, nesse caso em específico, né? Então, a gente vira e volta sempre naquela coisa que eu disse aí no último podcast que eu estive aqui, que diziam para mim, no meu tempo de faculdade, que a minha profissão era a profissão do futuro. Uhum. Cada vez mais esse futuro está próximo. Por quê? Porque as pessoas começam a expor coisas que antes elas não teriam a coragem de demonstrar. E elas estão demonstrando hoje, com os bebês reborns, que muitos querem ser
pais querem ser mães e não têm a coragem para que isso aconteça. E aí eles vão extrapolar essa vontade em um boneco inanimado, mas querendo trazer toda a vivência do homem para um ser inanimado, né? Como eu tinha comentado com você, o filme IA, né, a inteligência artificial, ela perde o filho, né, e traz um robô, que é a imagem do filho dela, e no final, quando ela recupera aquele objeto, ele passa a não ter mais sentido na vida dela. Quando o filho, né, sai, acho que do hospital, alguma coisa assim, né, que me recordo mais ou menos, a princípio, as duas crianças se dando muito bem, tudo, mas ao longo do tempo você percebe que não casa as coisas, né? Que o robô vai ser sempre a criança. E nós crescemos, desenvolvemos, evoluímos. E ele se manteve sempre a criança. E aí deixa de ser objeto de desejo. Uma pessoa dessa hoje, vamos pensar nesse sentido, que nem se ela pode descartar uma boneca, não vai ter problema nenhum jogar no lixo. Ela tem condições de ter filhos? De tipo, sei lá, que nem assim, porque assim, a criança de silicone, basta ela pegar e jogar fora. A partir do momento que você tem um filho, mas você já não pode fazer uma coisa dessa. Sim. Ela teria uma certa condição de ter uma criança? Eu escutei num desses vídeos que foi perguntado para a pessoa, mas por que um bebê reborn? E foi chocante. Ele disse, o bebê reborn não chora. É fácil, né? Então, o choro do ser humano, ele tem alguns decibéis, ele é extremamente irritante, né? Ele não te deixa descansar. E acho que a natureza já nos proveu desse meio para que nós tenhamos a atenção. Você chora por algum desconforto ou pela falta de atenção. Então, o choro provoca que você leve a sua atenção a ele. E criar filhos, né, André, dá muito trabalho. Filhotes para os mamíferos é o que dá mais trabalho, o que gasta mais energia. E hoje você vê um bebê reborn, você põe ele no canto, ele fica quieto. Você tira, ele fica quieto. Ele não requer nada mais a não ser aquilo que você quer dar a ele. E quando você quer dar a ele. E um bebê de verdade, não. Você sempre fala assim, não, ele está agora nesse momento com febre. É uma coisa. Agora uma criança, 3 horas da manhã, querendo amamentar. Não vê lugar. Querendo alguma coisa. E também, né, vai o corpo da mulher. Daí acho que entre tantos outros fatores vai ser muito mais fácil tratar de um boneco, né? Então é isso. Nós queremos facilidades, né? Isso está se tornando mesmo patológico, né, André? Eu acho que tem um pouco de culpa das redes sociais também, Carlos. Porque assim, não só a pandemia, mas todo mundo começou a ir cada vez mais para as redes sociais, dinheiro mais fácil através de você ficar postando, alguma coisa assim. Então, daí as pessoas começam a fugir da realidade, que eu vejo lá no meu próprio Instagram. Quantas pessoas ela chega falando assim, nossa, a vida é fácil dessa forma. Eu falei, não, pessoal, até fiz uma live, falei assim, a minha vida também tem problemas. Claro. Eu acordo de manhã, tudo bem, eu crio minha rotina, mas eu tenho problemas. Um bebê reborn não te dá problema. Ele não tem rotina. A rotina é aquela que você dá a ele. E criar filhos precisa ter rotina. Tem um gasto não só financeiro quanto energético. A educação e aquilo que ele te retorna, né? Porque ele é um ser que tem vida própria. O bebê reborn não. Então nós estamos, né? Volto a dizer para você, sim, com certeza ele está se transformando não só no modismo, mas numa situação patológica, né? Mas daí é uma depressão, ou não? Estou errado? Não é uma depressão, mas é uma fuga da realidade. Você não quer entrar em contato com uma realidade, porque a realidade dói. Então, mas isso lá na frente, ela não vai acabar se prejudicando e vai se tornar, então, uma depressão? Ela pode trazer alguns desconfortos, como a depressão. Mas ela, com certeza, é um ato anormal que lá na frente vai nos trazer prejuízos sérios. Então, a princípio, você acredita que teria que ter tratamento psicológico para essas pessoas aí? Então, o ser humano... deixar é complicado, né? O ser humano, cada um é um, né? Nós, apesar de todos sermos humanos, cada um tem a sua característica, tem o seu mundo interno, né?
E a gente também não pode deixar correr muito solto, porque vai criando, né, dificuldades para que sejam resolvidas depois. E quanto mais liberdade você dá, mais difícil vai ficar depois de se recuperar o tempo perdido. Ele não pode ser comparado com... Puta, agora vou ser até forte na palavra que eu vou falar. Mas um psicopata? Porque assim, ele foge da realidade. Mas o psicopata não desenvolve vínculos, né? Sim. É um pouco diferente, né? O transtorno de personalidade... Transtorno de personalidade. É só o mundo dele. Ele não desenvolve vínculos, né? É tudo aquilo que seja bom para ele. Nesse caso, não. Como eu te disse, alguma carência, alguma coisa você está elaborando ali. Mas ele está chegando lá, ele está intervindo já na vida do outro. Vamos dizer, até num dos vídeos que eu vi na internet, a mulher na fila de um supermercado, querendo passar no caixa de gestante ali, e ela tem certeza absoluta na cabeça dela que ela está com uma criança. Então ela já não fugiu da realidade totalmente? Começa a se transformar em algo patológico. E você é obrigado a aceitar uma coisa dessa, porque você também, daqui a pouco, do jeito que está hoje o mundo, se ela fala que assim, eu sou mãe disso aqui, você tem que aceitar que ela é mãe disso, aquilo ali, e acabou a história. Então, né, André, quando se trata do ser humano, tudo é só para ele, né? Ele é extremamente egoísta, egocentrista, né? Você vê, tem até um desenho aí do Pateta, o motorista. O Pateta é o homem mais delicado do mundo. Ele vai para o volante e ele se transforma num monstro. E olha realmente o trânsito, né? As pessoas, primeiro eu, depois eu. Ele não olha para o outro. E isso também pode ser mais patológico ainda quando se fala do bebê reborn, porque ele está se fechando cada vez mais no mundo dele. Ele chega no supermercado, ele quer passar na frente porque ele está com um bebê reborn no colo. Então ele não está pensando que você passa na frente porque a criança que está com você está exposta a todas as intempéries do tempo, aos germes, aos vírus, às bactérias. Então você está limitando o tempo de exposição dele. E é um desconforto estar em público, né? Então você quer que ele esteja no conforto do lar, mais bem acolhido. Então um bebê reborn não precisa desses cuidados, mas ele se vê naquela posição que eu mereço mais do que você. É primeiro eu e depois eu. E cada vez mais as pessoas estão ficando egoístas, egocentristas. E aí eu volto a te falar, né? Esse isolamento social nos tirou um pouco da nossa humanidade, dessa empatia, de se pôr no lugar do outro. Você acha que está tendo uma evolução? Não sei se é uma evolução a palavra certa novamente. Hoje uma regressão. Né? Uma regressão, porque fala que a gente está numa mudanças, né? São várias mudanças. Se pegar desde a época, sei lá, agrícola, depois a era industrial, tudo mais, são transformações. Será que é uma nova transformação para essa era de inteligência artificial, tudo mais? Por isso que está acontecendo isso aí? E o que vai acontecer? Porque, assim, lógico, muitos dos empregos estão sendo escassos, né? Cada vez mais, como foi no passado. E as pessoas não sabem mais o que fazer e começam a criar essas coisas. Então, André, por que vivemos em cidades cada vez maiores? Porque lá atrás, na nossa pré-história, nós descobrimos que viver juntos era bom. E aí fomos nos protegendo, eu e você, aí um terceiro, um quarto, daqui a pouco estávamos em aldeias, em comunidades cada vez maiores e um defendia o outro. A pandemia nos isolou, né? Passamos a viver em grupos muito pequenos, sem poder interagir com o outro. Por 2 anos ficamos reclusos e já éramos individualistas e isso reforçou um pouco mais a nossa individualidade. Você vê que quer ver como o homem sobrevive em sociedade, cria uma catástrofe para ele. Você vê que ele se transforma num outro ser, né? E era engraçado que era para ter sido o contrário, né, Carlos? De tipo, uma pandemia que colocou todo mundo dentro de casa para se aproximar. Nos afastou. Nos afastou. E aí eu volto a te dizer, eu acredito que o bebê reborn seja o resultado disso, né? Nós nos voltando cada vez mais para dentro da gente, esquecendo como é viver em comunidade, como é viver com o outro,
Como eu te falei, Ashler Montagu é um antropólogo americano, ele fala que nós necessitamos do toque. Se o bebê nascer, André, e se você não tocá-lo, ele morre. Tá? Você vê um cachorro, um gato, um mamífero que nasce, a mãe lambe o filhote. Ela não lambe o filhote para limpá-lo. Ela lambe para que ele se sinta tocado e o sangue circule nos seus órgãos. Então, assim, um bebê reborn não precisa ser tocado. Ele é colocado ali e você tem ele como um objeto transicional. E um bebê de verdade, ele necessita do toque, do carinho, do afago. Quando você vai conversar com uma criança, mesmo não sendo sua, você chega e fala, olha que bonitinho. Você muda o seu tom de voz, porque é um tom que a criança está apta a receber. A criança não ri porque ele está te vendo logo que ele é recém-nascido, mas ele ri porque a natureza o dotou daquele comportamento para que ele seja cuidado. Então, nós, mamíferos e humanos, somos a criatura que mais necessita de cuidados na primeira infância. Nós somos completamente dependentes do outro. E acredito que esse bebê reborn, ele não está te preparando para cuidar de outro, mas sim ele está te limitando a não cuidar, porque ele não necessita dos mesmos cuidados que o ser humano. Tá? Se você não é tocado, você morre. O toque, ele não é só para mostrar afeto, ele faz parte da nossa natureza. O que você acha? Tem um livro do Chaniashik, que Carícias Essenciais, e na metáfora ele conta a história de uma bruxa que tira o amor dos homens e coloca uma poção mágica. Então, quando você queria esse tipo de contato, você comprava a poção da bruxa. E isso vai fazendo com que o homem vá morrendo. Então, assim, o bebê reborn, agora aqui com você fazendo um link das duas situações, é bem isso. Eles estão afastando a gente da nossa humanidade, desse contato com o outro, do toque. Porque o homem é um ser social, ele precisa desse contato entre a própria espécie. Correto. Mas não com um boneco. Mas o que você acha daí, então? Vamos supor, pode ser uma fase? Pode ser uma fase. Vamos dizer assim, modinha, como fala, uma modinha. E o que acontece depois dessa modinha? Descarta, então, joga como filme, descartou. É uma modinha que está aí desde 1990, né, André? E que 1990. Agora com o advento da internet e das redes sociais, ela cresceu um pouco mais, né? E virou uma modona. Ah, mas 1990 não era assim, Carlos. Não era, É que a internet estava começando, André. Então nós tínhamos pouco acesso. Né? Mas ela já está aí. Se você pegar os relatos, você vai ver que esses bebês realistas, né, datam da sua concepção em 1990. Sim, mas daí não tinha aquele negócio de tipo, vou levar ele no hospital. Então, primeiro que daí já vinha a mãe, já sentava aquela chinela na bunda ali. Então, lembra? É complicado. É a evolução da humanidade. Nós estamos caminhando por uma interação mais longínqua um do outro, né? Nós não temos mais aquele contato, aquele calor humano. E o bebê reborn é bem isso, André. Nós começamos agora com o bebê e mais tarde, né, no Japão, estão casando com bonecos, né? Caraca, né? É complexo, né? A gente brinca de uma certa forma, né? Mas eu acho que a pessoa, não sei se ela não quer mais saber ser contrariada. Porque o boneco nunca vai te contrariar. E nunca vai te expor. Então. E essa exposição pode ser que esteja aí nos trazendo esse sintoma patológico, que hoje é a pontinha do iceberg, né? Uhum. Por quê? Porque o contato com o outro requer que eu me mostre, né? E atrás da tela do computador ou com o bebê reborn, eu posso ser qualquer coisa que eu queira ser. Eu não preciso mais me expor. E as pessoas têm esse medo de se expor, de que o outro vai ver de mim, ele vai me julgar, eu vou ser aceito? E essa aceitação, acredito muito nisso hoje, né, é que está fazendo com que essa modinha vire uma modona.
E a próxima fase, então, você acha que pode vir o quê? Vai descartar, aparece uma nova coisa? Ou você acha que pode perdurar isso ainda por um bom tempo, apesar de que a gente comentou que veio lá da década de 90, mas agora com a internet fica mais... Parece que assim, a pessoa viraliza, ela fica mais feliz ainda, ela vai mantendo, né? Júlio Verne disse que tudo que o homem pudesse imaginar, ele iria poder criar. Então, como o filme IA mostra que daqui a pouco estamos criando clones das nossas perdas para nos dar o conforto, eu acredito que isso ainda vai evoluir um pouco mais. Mais ainda. Antes que ele venha a se extinguir, mas que ele vai aumentar bastante e vai evoluir. Então precisamos já sanar isso agora, de tipo com tratamentos psicológicos para essas pessoas? Ou ainda você acha que não? ainda é uma, sei lá, pode ser que ainda seja uma brincadeirinha na cabeça das pessoas e não há necessidade disso. Vamos pensar no contexto que está atrapalhando o SUS, que você comentou agora aqui. Sim. É complexo, né? Porque tem pessoas realmente precisando e outra pessoa indo com um boneco lá. O que seria uma forma de tratar uma pessoa? Eu acho, porque assim, eu sempre vou enxergar como tratamento, vai precisar de tratamento. Como eu te disse, normalidade não existe. Mas a gente também não pode deixar com que isso tome proporções gigantescas, né? Porque ele vai atrapalhar a nossa vida normal ou a nossa vida que nós temos hoje. Porque até você achar que você tem o direito na fila do banco a passar na frente, o prejuízo é mínimo. Mas a partir do momento que você chegar numa rede de saúde e exigir um tratamento para o seu bebê reborn, a gente pode estar ceifando vidas. Né? Bem complicado. Isso também calharia, você já viu aqueles que se acham como pessoas, que se acham como animais? Então, é uma mesma linha, né? Mesma linha? Porque umas começa até... aí ela se prejudica a si mesma, né? Transformando o rosto. Sim. Já vi pessoas que se jogam no chão como se fosse cachorro. Rosa. Come ração. Então, a gente não normalizar a diferença, né? A gente manter... E tem pessoas que se vestem como crianças, né? E... André, o ser humano é uma incógnita. O ser humano está doente. Não é isso? A gente precisa olhar um pouco mais, né, com detalhes para as coisas que estão acontecendo, para que não percamos, né, a noção do que é real ou do que é dito provável normal para o que é patológico. Entendi. Uma a linha psicologia muito... hoje ela está tendo algum fórum para debater alguma coisa sobre isso? E aí dá vazão a leis, né? Como a lei aí que o deputado lá de Minas Gerais está querendo colocar para que não sejam atendidos na rede privada de saúde, nem na rede pública. Os processos judiciais, né? A guarda compartilhada. Mas a guarda compartilhada, André, é porque... ele rende, né, um certo lucro nas mídias sociais. Então, não é pelo bebê, é pelo lucro que ele está dando. E só dá lucro se eu der atenção, né? Então, a gente também precisa olhar e ver o que é interessante e o que não é, o que nos traz benefícios e o que não nos traz benefício algum, né? Inclusive, até cheguei a ver um dos humoristas que postou já nas redes sociais, pessoas com bebê reborn não terão... Porque, assim, tá prejudicando não só isso, mas para todos, né, essa parte aí. Porque começa a imaginar em todas as profissões, né? Começar a chegar a pessoa e falar assim, não, tenho. Então, eu também vou ter o meu. Pego o meu aqui e vou começar a ter vantagem. Então, porque a moda, né? Ninguém quer ser diferente, né, André? A gente quer ter o máximo de similaridade possível. E se isso começar a tomar proporções, daqui a pouco todo mundo vai querer ter o seu neném reborn. Como no século XIX, todo mundo tinha um filho tuberculoso. Era uma moda social ter um filho tuberculoso em casa. Né? E, poxa, gente, era uma doença, aquilo matava. Mas socialmente era bem visto, né? Olha só. Então, será que nós vamos entrar nessa linha de novo?
Temos que ter um bebê reborn em casa para sermos ditos Aceito. normais, aceitos pela sociedade? Por enquanto é minoria, né? Por Então, enquanto é hoje minoria. nós estamos aqui debatendo um caso que é a minoria. Quem sabe daqui a 6 meses a gente vai estar de volta, né? Tá com o meu bebê. Ou entrevistando alguém para dizer o quanto aquilo é importante na vida dela, o quanto aquilo faz parte da vida dela, o quanto ela não consegue se reconhecer mais sem um bebê reborn. Meu Deus, isso aí acaba se tornando uma loucura, né? Isso aí acaba ficando Ou acaba se insano. normalizando. E os loucos seremos nós, né, André? O que é a loucura? O que é loucura? O que é loucura? Falou bem. Não sei. Então, assim, se você for olhar saúde, né? Saúde mental, o que é ser saudável? A gente não tem uma definição. Né? A saúde é a ausência da doença? E o que é a saúde mental? Não é? Nossa Senhora. Então é algo que vai ficar aí. Daqui a pouco nós vamos estar olhando para um bebê reborn como algo que normal, nunca não nos vemos mais sem, como não se vê mais ninguém sem um celular hoje. Não pensei nesse caso. Não tinha pensado. Antigamente você poderia falar que, imagine celular, você vai ficar andando com ele no bolso. Bom, sou da década de 70, né? Então. Já não existiam os relacionamentos à distância, né? Tipo, as pessoas Sim. pensavam, pô, como que você vai casar? Como você vai casar? Relacionamento pelo telefone, sexo virtual. Hoje a gente não é normal, mas a gente... As mulheres hoje em dia estão reclamando muito quanto a isso também, né? De tipo assim, não só as mulheres, que os dois lados, de assim, as pessoas não querem mais se encontrar, basta... O distanciamento social, André. Hoje em dia, né? Esqueci o nome daquele canal lá meio de... É pornográfico tudo, mas esqueci o nome dele ali, que as meninas ficam nuas, tudo. O cara paga só pra ver ela ali, acabou a história. Não quero mais aquele contato... Então, eu É o atendo... medo. OnlyFans. Eu isso. atendo algumas pessoas que trabalham com o sexo. E hoje elas estão migrando para o sexo virtual. Está dando mais dinheiro do que o sexo presencial. E não corre risco de doença ainda. Então, e nem violência, né? Então, assim, quando que nós pensaríamos nisso? Hoje tá normal, normalizou essa situação. Então, você veja que o distanciamento social, André, está cada vez maior. Antigamente se necessitava de 2 pessoas para se fazer sexo. Hoje você precisa de uma tela de computador. Né? Nossa. Então, e amanhã? O que será amanhã? O que o futuro nos reserva? Então, muitas coisas, né, que, como eu te citei, Júlio Verne, no século XIX ele escreveu 20 mil léguas submarino e não tinham nem desenvolvido o submarino. Ou Viagem à Lua, o homem ainda andava na Terra com tração animal. Então, veja um pouco o tamanho da nossa condição de criatividade. Ela pode ser para o bom ou pode ser para o mal, dependendo do uso que nós damos a ela. Né? E esse distanciamento social com essas crianças, com esses bonecos hoje, pode ser o futuro da nossa extinção mesmo. Né? Uma visão bem futurista, né? De que a gente vê aí que a humanidade, hoje nos países de primeiro mundo, se tem cada vez menos filhos. Sim. Antigamente se tinha casais com 5, 6 filhos. Hoje o máximo seriam 2. E olha lá ainda, né? E muitos não querem querem mais filhos. Então, quem sabe o nosso futuro seja ser pai e mãe de um bebê reborn. E a nossa civilização à beira da extinção. Eu já ouvi falar, muito tempo atrás, aí não sei se calharia nisso também, que assim, o ser humano não foi feito para trabalhar, e sim para ser criativo. Então, não sei se seria uma evolução de tipo assim, tirar cada vez mais nós dos trabalhos e deixar de ser para sermos artistas, assim, porque falam que o certo é tá fazendo poesia, uma pintura, você ter mais tempo da sua vida criando coisas Do que construindo coisas. É a evolução, né? Mas a gente evolução. precisa sair, então, dessa era, desse capitalismo para uma outra situação que ainda nós não descobrimos, né? Uhum. E pode ser, tudo é evolutivo, tudo, né? Esse assim. não é um efeito colateral da sociedade? Porque se você pega da sua geração até a minha, que é 80 a 2001, foi uma geração assim que regaçou de trabalhar, cresceu, se construiu
até a geração do senhor ainda, foi uma geração que tinha as suas nuances, não era Sim. todo mundo, né? Será que isso não é um efeito por causa disso? De ter sido uma geração que tava ali no 24x24, regaçando de coisa, e hoje o pessoal, puta, não valeu tanto a pena. Um efeito colateral dessa máxima de ações? Pode ser, pode ser. Mas não é uma evolução positiva, né? Não, acredito. É uma evolução negativa. Isso vai nos custar caro. Por quê? Porque, como eu disse, o homem é um ser social. Ele morre quando não é tocado. Então, a gente vai cada vez mais se distanciando do outro, né? E isso lá na frente vai nos trazer sérios prejuízos, né? Como a gente vê nesses filmes futuristas, os bebês não iriam mais nascer do ser humano, e sim numa incubadora. Quando fizeram a ovelha Dolly, foi Ovelha Dolly, uma verdade, loucura, né? Foi uma verdadeira o projeto futurista. Hoje nós já temos o lobo, né? o mega lobo, produzido em laboratório, que até as pessoas ficam, mas como é esse mega lobo? E ele mostrou o Game of Thrones, né? Que tem uma representação do lobo terrível. Ele é um canino de 1,5 metro de altura. Hoje ele não existe mais, porque a própria natureza o extinguiu. Será que essa evolução dos bebês reborns não é a própria extensão da nossa natureza? Porque cada vez mais nós estamos se distanciando um do outro. Será que não vamos nos distanciar tanto a ponto de não termos mais filhos? Mas você acha que já é um fator que não tem mais como volta ou ainda dá para se barrar isso? Depende de como vamos lidar com isso, né, André? Porque se a gente aceitar, a gente vai deixar levar o caminho para frente. O caminho é irreversível. Irreversível. Né? Daí vai ser realmente lá na frente, não ter mais como voltar atrás. Porque a gente vê os encontros, né, de bebês reborns, eles estão bem cheios, né? O público é bem grande. A adesão está muito forte. E é um modismo, né, André? Um modismo. Ó. Lá no começo do século XVII, as mulheres tinham que ser bem gordas, né? Aí, no metade do século XX, as modelos eram magérrimas, né? E que até tinham aquela aparência de doença, né? Então, o ser humano é uma incógnita, André. Tudo é possível. Sempre tem umas pessoas que falam que assim, minha geração é que ferrou tudo. É o contrário, viu, Du? Porque assim, vem a geração... não, mas é assim, porque eu vejo lá para os meus pais, eles não tinham nada, que os pais deles não tinham condições. Eles vieram de uma geração que já conseguia ter um pouquinho mais, então eles deram tudo que eles não tiveram, falaram assim, o que eu não pude ter, eu vou dar para o meu filho. E na minha geração acabou tendo tudo de mão beijada praticamente. Sim. E até quando falaram para mim do bebê, eu achava que eram pessoas de 17 anos... A hora que foi ver, não, André, pessoas de 30, 40 anos de idade. Eu falei, poxa, minha geração tá ficando louca. Mas então, André, você vê, você quer cuidar de uma criança? Vá trabalhar voluntariamente num orfanato. E assim, André, uma coisa muito forte é o meu estágio no orfanato. Porque quando você entra no orfanato, as crianças não olham para você. É como se você fosse invisível. Por quê? Porque eles estão cansados de não serem vistos. Então eles desistiram do outro. Nossa. É muito triste isso. Então assim, você está dando todo o cuidado para uma boneca e está esquecendo do ser humano, que ele necessita de cuidado, porque senão ele morre, André. Hoje a gente vê a fome, as guerras, né? O homem é extremamente egoísta e egocentrista. Então a gente está deixando de cuidar da própria espécie para cuidar de um boneco. Quer cuidar de uma criança? Vai fazer trabalho voluntário. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para o mundo que a gente vive. E não, nós estamos abrindo mão da nossa própria humanidade. E isso começa Eu ouvi falar também, Carlos, assim, rapidamente cortando, que assim, também devido a muitas coisas nós temos uma burocracia muito grande para você adotar.
Se demora Temos, 2, 3 anos, Tudo tudo bem. bem, mas- Acho que é até complexo mesmo você falar, não dá para você dar uma criança Claro, que pode ser que nem o bebê, vou aqui, vou largar aqui do lado. Mas também, será que esse processo aí demora tanto? Então, eu falei assim, eu pego o meu bebê aqui, eu tentei adotar e não consegui. Será que também entra nisso? Então, pode ser, André. Tudo pode ser. Tudo né? pode ser, né? Tudo... Mas, assim, por causa disso, eu vou prejudicar toda uma espécie? Não é? Porque como que nasceu as bonecas mais realistas? Depois da Segunda Guerra Mundial, pelas mães alemãs, porque os filhos não tinham com crianças para brincar. Né? Então, elas começaram a criar bonecos cada vez mais realistas para que os filhos tivessem um amiguinho, né? Um amiguinho virtual, né? Um amiguinho imaginário, e aí virou uma boneca realista. E hoje, a gente tem aí os orfanatos lotados e nós não temos quem trabalhe com eles. O trabalho voluntário. É difícil de adotar. Mas, gente, viver é difícil, André. E a gente luta todos os dias. Então, assim, quanto de energia você está pondo naquilo? Um bebê reborn não gasta energia. Como eu disse para você no começo, criar filhotes é a maior dificuldade que nós temos de energia e de recursos. E hoje você vê crianças passando fome, crianças sem roupas, passando frio, e as roupas que um bebê reborn tem dá de 10-0 numa criança de classe A. Por quê? O custo É a até sua dela, né? vaidade. Você está exteriorizando toda a sua vaidade num boneco e esquecendo que somos humanos. É aquela pessoa ali precisando do seu lado ali, passando fome, tudo, um cobertor que seja, e a pessoa ali gastando 2 Brincando mil. de boneca. Eu vi falar que tem bonecos aí que custa 10 mil reais, 15 mil E reais. quanto mais realista, mais caro. Né? Quanto? A média do bebê reborn hoje no mercado tá 3.500. 3.500. Parece criança de E chega até uns 10 mil, né? A mais cara que eu achei aqui foi de 25.500. 25.500. Já pensou? Quantas pessoas você não consegue dar roupa? Alimentar com e dar 25 roupa? mil reais. Mas você gasta dinheiro uma vez só com a boneca. Mas um ser humano dura muito, né, André? Nossa E aí as pessoas, elas não querem que dure muito, né? Elas querem realmente viver a moda, né? É aquele momento. O que importa é o agora, né? Não é o amanhã. E é muito rápido esse agora para a pessoa, né? Ela, tipo assim, quero agora, não quero mais, agora quero isso, quero aquilo. Está sempre ciclando, né? Mudando. Pulando de uma moda para outra, né? Você pega muito caso assim, nesse ponto, assim, no consultório seu, assim, de pessoas que... Então, André... Isso causa depressão, né? Sim, Tipo assim, muito, né? Chega um momento que a pessoa não pode ter, ela aí começa a se fechar, né? E se revoltar. E se revoltar. Porque a vida não é ter, né, André? É ser. E esse mundo capitalista nos diz que nós temos que ter para ser. Não, é ser para ter. Então inverteu, né? Volto lá atrás no primeiro episódio. Tudo é informação. Hoje recebemos aí uma quantidade muito grande de informação, né? Não queremos ser diferentes. Então queremos fazer parte. Para fazer parte eu tenho que me adequar ao que está acontecendo hoje. E essa moda é muito rápida, né? Ela é passageira ou não, né? Depende de quanto você está investindo nela. Quanto você está tendo de lucro? O mundo é capitalista. Então, enquanto ele estiver produzindo lucros, ele vai estar sendo alimentado. Você coloca isso na mídia, cada vez mais pessoas tendo, mas mais pessoas querendo Criando também. seu objeto de desejo. Agora, se você morre não noticiando, esquecendo, pode ser que essa modinha pare e já pule para outra, né, Carlos? E nós estamos alimentando muito ela, né, André? Nossa, bastante. Para você sair todas as TV, tudo mais isso aí. E não é uma moda brasileira, é uma moda mundial, né, André? Sim. E isso é perigoso, né? Nós podemos ser o causador da nossa própria extinção, né? Não só por um bebê reborn, mas pelo nosso egoísmo, né? Pelo nosso egocentrismo, pela falta da nossa humanidade. Nossa Senhora, estamos chegando a um ponto complexo, né? Sim, é só olhar um pouco as notícias, né? Aonde o outro não existe, né? Você chega, primeiro você atira, depois você pega o celular dele no chão. Então não tem mais o respeito pelo outro, em nenhuma das formas, né?
É só ter. O ser não existe mais. Apesar que ainda, como falamos ainda em minoria, eu vejo também, assim, eu, que você sabe muito bem que eu gosto de fazer trilha, essas coisas assim, eu vejo que está aumentando muito as pessoas querendo se reconectar novamente. Né? Então Com a tem essa natureza. parte com a natureza, mas ela procura pessoas. É que ainda eu vejo que tem assim o medo da pessoa ir para a natureza. Lógico, ali você vai ter, que nem uma pessoa me perguntou, mas não tem perigo? Aí até eu falei para ela, assim, se andar em São Paulo tem perigo, andar no Rio de Janeiro tem perigo. É lógico que lá numa trilha você vai ter perigos de bicho peçonhento, alguma coisa, mas é atenção como você vai ter em qualquer lugar. Mas eu percebo que sim, elas têm medo, mas elas querem se reconectar com pessoas que vá para a trilha junto com elas. Então, nós procuramos os pares, né, André? Diferente da física, né? Nós procuramos os iguais. Né? São os iguais que se atraem, não são os diferentes. Então, a gente procura pessoas que tenham o mesmo gosto, a mesma disponibilidade, né? As mesmas vontades que a gente. E aí estamos procurando os iguais. E aí você também entra lá no Bebê Reborn, né? Que eles também estão procurando os iguais. Ninguém quer ser diferente. Só que aí você já começa a ver uma diferença que pode se tornar patológica, né? Que vai nos afastando da nossa humanidade. Né? É diferente de você fazer uma trilha, de você gostar de andar de bike, de você gostar de subir a montanha para ver um nascer do sol, um pôr do sol, né? Para uma situação que caminha para ser uma situação patológica, nos afastando cada vez mais da nossa convivência em sociedade. É engraçado, você falando disso aí, isso me recorda bastante, daí eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa, né? Que eu percebo que também, aos poucos eu estou afastando cada vez mais, mas não no sentido porque não gostar de se associar, mas procurando seus iguais, porque eu já não conseguia mais enxergar sentido em algumas coisas, né? De tipo, antigamente, você ficava lotado de amigos, mas você estava feliz ali com aquele monte de amigos? Minha primeira questão. A gente pode estar sozinho no meio da multidão. Então, hoje, posso andar com bem poucas pessoas, mas eu me conecto muito mais com essa pessoa do que quando eu estava com 20, 30. No começo a gente procura quantidade, né, André? E aí a idade... aceito, né? Que você fala. Tem que ser aceito. A aceitação. Tem que ser aceito. O pertencimento, né? E aí a gente vai evoluindo, o nosso ego vai se polindo e a gente vai procurando mais a qualidade ao invés da quantidade, né? E isso calha também, querendo ou não deixa de ser mais uma pessoa que está se afastando, né, Carlos? Que assim, da ou sociedade. Criando grupos mais elitizados, né? Também não é a geração, porque, por exemplo, eu vejo muito em casa, né? Eu tenho 23, eu tinha muito amigo na época que minha irmã tinha a minha idade. Minha irmã hoje está com 13, 14 anos. Eu tinha muito amigo, era tipo grupo de futebol, saía todo final de semana. Ela já tem um grupo de 3, 4, 5 amiguinhos, entendeu? Então, meu irmão também já veio com uma quantidade bem menor da minha. Então, será que também que não é o interesse social que muda? E eu tinha muito interesse de estar ali toda hora, aparecer, ter acesso às pessoas. Eu já vejo que minha irmã já não tem tanto isso. Já vejo que a idade dela, a turma dela já não gosta, 2, 3 amiguinhos, tá bom. Eu não sei se colocaria isso como geração porque assim, eu já tive momentos da minha vida que eu queria estar inserido em grandes quantidades de pessoas, sei lá, mesmo que seja profissional, como você falou assim, trabalhamos muito. Realmente, chegou um momento que estava assim, lotado de pessoas e de repente agora eu falo assim, cara, mas será que é isso? Trabalhar, né? E não se começar a falar assim, poxa, agora realmente um amigo mandou mensagem para mim também, falando assim, André, brincando comigo, né? Falou assim, viu, vamos montar uma pousada e ser guia turístico de montanha, já que a gente gosta? A gente fica ali e ganha com os 2 pontos. Falei, olha, uma grande alternativa, mas o quê? A gente está querendo sair da cidade, né? Ir para montanha, olha só, a gente cada vez mais o ser humano está querendo sair disso aí também. Isso a pandemia trouxe, André. Nós saímos dos centros cada vez mais populosos para lugares cada vez mais reservados e esse retorno às nossas origens, né? A esse contato com a natureza. Você fala da sua irmã. Tem uma parte da nossa vida que a gente, Erickson diz, a síndrome da adolescência normal.
Você sai dos seus pais, né, que são seus heróis, e começa a procurar o igual no grupo. Então o grupo fica muito forte. Você quer ser igual ao grupo, não mais igual aos seus pais, né? Então o grupo tem um poder absurdo sobre a gente. É os seus amigos e ali tem o seu ideal de ego. Mas aí chega uma outra fase na nossa vida que o grupo já não nos completa mais. Você quer algo a mais do que aquele grupo de amigos. Você quer algo que pense como você, que tenha os mesmos valores que você, mas são valores mais altruístas, né? Você evoluiu, né? São coisas maiores e melhores. E enquanto a gente é jovem, você quer mais essa agitação toda, mais aquela coisa dos valores dos jovens, acha que o seu pai não... ele perde a capa do herói, e você começa a olhá-lo com um pouco mais de humanidade, mas não é aquilo que você quer para você. Você quer se distanciar daquilo. Você quer criar a sua própria personalidade. E depois da nossa idade, você já quer mais um mundo mais ideal, né? Um mundo mais humano, um mundo de mais amor, mais justo. Então essas são as transições da nossa evolução, né? Ou regressão, né? Evolução ou regressão, porque assim, nem fala, a gente tava numa sociedade, cada vez todo mundo vai se distanciando, calha nisso que acabou tudo do bebê reborn. Né? Porque assim, a pessoa, não quero mais ter filho, então vou ficar com silicone. Pode ser de uma forma um pouco diferente, mas me afastei mais dos meus amigos, porque não só nessa parte não fazia mais sentido, mas eu queria fazer uma montanha. Eu falava com meus amigos, ninguém gostava de montanha. Então, por que eles falaram assim, André, para. Então, eu deixava de fazer uma coisa que eu gostava pela aceitação dentro do grupo. Eu falei assim, eu vou sozinho? Até que chegou um ponto que eu falei assim, não, eu vou brigar com o meu sentimento, não com meus amigos, mas com o meu sentimento, e vou. Que foi, acho que em 2012, quando eu fiz minha primeira montanha sozinho, eu peguei o carro, fui para Belo Horizonte, dali fui para o Alto Caparola, lá quase perto de Espírito Santo, subi a montanha, desci a montanha e voltei para casa. Andei quase 3.000 quilômetros aí, 2.000 quilômetros e pouco aí, num final de semana. Eu falei assim, cara, isso aqui é gostoso. Eu não dependi de pessoas. Foi ali que toda a sementinha foi plantada. Porque dali comecei a fazer outras coisas sem depender das pessoas. E nessa, cada vez fui me afastando mais, né, Carlos? De tipo, cara, para mim, hoje em dia, eu sei me virar sozinho. E quando eu vou numa viagem, eu conheço pessoas lá, me conecto com pessoas lá. Mas isso já é maturidade, né, André? É maturidade. E isso a idade só nos dá. A maturidade. Você abre mão da aceitação pelo pertencimento. Pertencer a um grupo, mas um grupo de iguais, né? Então você abre mão da aceitação. Eu tenho que ser aceito. Seja qual for o grupo, eu preciso ser aceito, eu preciso fazer parte. E aí você vai se polindo, né? E vai voltando mais para... Mas se eu gosto disso, eu vou buscar quem também goste disso. E vou deixar de agir pelas massas, né? O efeito manada. E você vai se libertando do que a sociedade te obriga, né? A sociedade sempre vai querer te levar para um certo caminho que é muito difícil você conseguir sair, viu, Carlos? Para ter um bebê reborn. Que é o que tudo indica que pode acontecer, né? Que eles estão levando a gente para um efeito manada, né? Se eu não tiver um bebê reborn, eu não vou ser aceito pelo grupo. Eu vou ser diferente. E ninguém quer ser diferente, né? Para aquelas pessoas que têm uma pessoa na família passando por isso, o que você daria de conselho, vamos dizer assim? Passando por a situação de um bebê reborn? Que, sei lá, vamos dizer, um pai está com a sua filha que está com um bebê reborn, alguma coisa assim. Tudo tem uma idade, né, André? Mas se for a sua esposa, olhe com cuidado. Não aceite tudo como normal, porque nem tudo é normalidade. Mas você acha que já poderia ser encaminhado, já começar a pensar, ou primeiro começa numa conversa, ou já vamos começar a pensar, né? Porque a gente não aceita a imposição, né, André? Então, assim, se eu nego aquilo, eu vou exacerbar ainda mais aquela vontade, né? Então, começar com muito cuidado, olhando para isso, para que a gente não perca os limites da realidade e da loucura
pode ser. E já para a pessoa que tá com a criança, é difícil dar conselho para isso, né? Então, porque mas uma coisa é você conversar com sua esposa, olha, vamos conversar direito, isso não tá certo, até legalzinho, bonitinho, tal, tal, tal. Agora, você conversar com uma pessoa que realmente acha que aquilo ali é uma criança, que é complexo. É o mundo dela, né? Aí precisa ter muito cuidado como a gente vai lidar com isso. Mas assim, nada tira a experiência da paternidade ou da maternidade. Nenhum bebê reborn vai suprir. Tá? Ele pode até ser usado como um objeto transicional para que você trate essa patologia naquele momento, mas nada vai substituir o ser humano. É difícil. Não consegue substituir realmente, mas também tem aqueles casos das mulheres que já tá com os seus 46, 47, que não pode ter. Será que não é por isso que tá com o bebê reborn, né? Os orfanatos estão cheios. É a cobertinha que você tava falando. A pessoa tá se Mas ancorando, né? não pode se transformar em algo patológico. Tá? Brincou. Eu acho que a gente tem que ser criança, respeitando os limites, toda a época da nossa vida. Tem um momento, uma hora ali que você pode abstrair, pode sair um pouco da realidade e voltar a ser criança. Mas a gente tem que ir com muito limite com isso. Isso aí eu acho que todo mundo tem isso, né, Carlos? Quem você vê um cachorrinho bonitinho, é automático, cara. Né? Todo mundo vai fazer aquela vozinha de criança e vai tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, sei lá, com o cachorrinho ali, ou um gatinho, que for, né? Isso mas acho ali que tem vida, né, André? ali tem vida. E hoje ali tem até vida. bebês reborn dos nossos pets, né? Então a gente está abrindo mão dessa interação com vida. Eu vou falar uma coisa que assim, acho que eu já pensei em ter. Você tem bastante, né, animais na sua casa, cachorro, gato, né? Eu pensei em ter, só que, bom, eu já tive, né, o meu cachorro, só que o trabalho que ele dá calha nisso, né? Que você falou que assim, poxa, que nem eu agora eu quero viajar, mas com quem eu vou deixar meu cachorro? Então eu acabo não tendo, porque ele vai me atrapalhar. E o Olha que pet foda. reborn, você deixa ele no armário, né? Mas aí perde Pet toda a reborn. interação, André. Não, daí não dá, né? Não dá pra ter um pet. Mas tudo tem fase na vida da gente. Tem planta agora também, né, Edu? Tem planta, não tem planta pet agora? Tem. As plantas. Tudo tem fase, André. E a gente tem que viver cada fase da nossa vida intensamente. Mas a vida, ela se retorna com vida, André. Não tem como. Você tem que ter essa conexão, pessoa a pessoa. Temos que lutar ainda por isso, ainda para não calhar no que você falou, né, de uma futura extinção. Não vai ser, logicamente, eu, você, nem muito menos acho que o Eduardo também, né, por mais novo que não vai ser essa geração, mas vamos falar aí de... É perigoso. 100, 200 anos, né? Porque assim, qual é a nossa maior dificuldade, André? Lidar com a perda. A perda ainda nos assombra e é uma dor incalculável. E o bebê reborn não morre, né? Eu vou me desprendendo dele, um dia eu ponho ele no guarda-roupa. Se eu voltar 10 anos depois, ele está lá no guarda-roupa. Que é o filme, né? O filme, ele pergunta para a mãe com quantos anos... Você vai demorar para morrer? A mãe fala assim, acho que uns 50 anos. Isso aí vai demorar muito? Demora bastantinho. Só que ele mesmo... Passou, acho que congelado, mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos, né? Até encontrarem ele e tudo. Então, uma coisa é 50, outra é 2.000 e ainda, com certeza, por muito mais anos. E essa também é uma questão do bebê reborn, né? Ele não morre, né? Você não perde ele, né? Tem que passar para frente para outra pessoa. E a gente precisa aprender a trabalhar com o luto. Até se você... Olha que engraçado. Até para você ter... Você tem que ter um filho para você passar o seu bebê, para ele cuidar depois. Então, você tem que ter essa conexão. Vamos brincar dessa forma. Né? Então, você tem que ter, não adianta. Tá todo mundo meio... sei lá, acho que essas redes sociais hoje em dia tá meio complicado. Temos que repensar um pouco, né? Sim, os nossos valores. Nossos valores. Eu acredito que a pandemia foi para isso. Para que nós... voltemos esse olhar para dentro da gente, mas não para nos afastar como aconteceu, e sim para interagir, para que a nossa humanidade seja
mais exacerbada, se pôr mais no lugar do outro. Sim. E a gente se afastou do outro. Legal, Carlos. Queria agradecer novamente pela sua presença. Eu sei que é difícil aí. Estar aqui. Se quiser falar alguma coisa, deixar o último recado para as pessoas que estão passando por isso aí, fique à vontade. Eu queria dizer assim que, por pior que seja a situação, ela sempre vai ter uma solução. Procure um profissional da área da saúde para te ajudar. Porque quando a gente se fecha no nosso mundo, a gente não vê solução, né? E sempre tem solução. Pode não ser aquela que a gente espera que seja, mas sempre vai ter solução. Procure ajuda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. Até muitas vezes levando um pouco para o lado do humor, que não é toda hora que tem que ser também tão sério assim. Então, espero que tenham gostado. Espero vocês até o próximo episódio. Um abraço.